Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto da Terra da Bíblia. E este é o meu convite: aprenda hebraico e assim aprofunde o seu conhecimento e o seu amor pela Bíblia. Bem, nesse vídeo eu quero trazer a novidade dessa semana aqui na Terra Santa. E a novidade é uma novidade bem curiosa, ligada à arqueologia, mas bem curiosa, que é a seguinte: olha, na nossa época, quando a gente compra um apartamento, quando a gente aluga uma casa, a gente espera que essa residência tenha um banheiro, é ou não é? Acho que é o mínimo que a gente espera. Agora, não era assim na época bíblica. Na época bíblica, banheiro era item de luxo. E por isso que nas escavações aqui na Terra Santa, quase que não se acha banheiros, tá bem? Porque realmente era um item de luxo que se acha muito pouco. Daí a surpresa de agora os arqueólogos terem anunciado que eles encontraram um banheiro completo numa mansão em Jerusalém. E além da coisa curiosa, da curiosidade em si, é também uma coisa importante, porque isso joga uma luz sobre a vida íntima, a vida particular das pessoas na época bíblica, tá bem? E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo para você. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para fazer parte da comunidade de estudantes do hebraico. No momento que você entra para a nossa comunidade, você recebe um vídeo que eu gravei na Galileia com um hebraico por detrás do Sermão da Montanha. Você também vai passar a receber minha newsletter bimestral com as boas notícias aqui de Israel. E também você vai ficar por dentro dos meus cursos de hebraico ao vivo aqui de Israel, tá bem? Inscreva-se. Legal, então essa descoberta anunciada esse mês pelos arqueólogos em Jerusalém é uma coisa muito interessante, porque então vai nos falar da intimidade, da vida íntima das pessoas daquela época, da época bíblica. Bem, essa escavação ela foi feita num lugar turístico aqui de Israel, que é um calçadão, que não é todo grupo que visita esse calçadão, mas é um calçadão com uma vista muito bonita para a cidade velha de Jerusalém, chamado Armona Natsiv. Até hoje tem uma vista sensacional, então não é de se surpreender que na época bíblica ali ficavam verdadeiras mansões, porque as pessoas, como tanto na época bíblica como na nossa, quanto maior seu poder aquisitivo, mais bonita a vista da sua casa, é ou não é? Então naquela época também era assim, então ali naquele lugar ficavam mansões. Vocês podem ver, vejam aí, eu vou colocar na tela, como as ruínas que eles encontraram. Também eu quero colocar na tela os objetos que os arqueólogos encontraram, que são objetos de luxo daquela época, tá bem? E vejam aí também uma ilustração de como os historiadores imaginam que fosse aquela mansão com vista muito bonita para Jerusalém antiga. Muito bem, eles escavando esse lugar, eles encontraram uma casinha separada da mansão, casinha fechada, bonitinha, e eles acharam lá uma fossa, e por cima dessa fossa ficava uma pedra de Jerusalém, né, o calcário, com um buraquinho no meio, tá bem? Não muito diferente dos banheiros, dos assentos da nossa época. Então ali o pessoal fazia suas necessidades. Interessante que os arqueólogos encontraram os restos, vestígios de um jardinzinho que ficava ali do lado, também para criar um ambiente bonitinho para esse lugar. E também eles encontraram, olha só que interessante, os arqueólogos eles escavaram a fossa que ficava embaixo desse assento, e eles já encontraram restos fecais, e eles levaram para o laboratório, porque a partir dos restos fecais dá para perceber a comida que eles comiam naquela época, tá bem? Dá para perceber também as doenças que eventualmente as pessoas tinham na nossa época. Tudo aquilo está sendo examinado e a gente vai ter essas notícias um pouco mais para frente. Acompanhe no meu canal, que quando sair eu divulgo aqui, tá bem? Então uma coisa bem interessante. Uma coisa também interessante é que nós temos um testemunho de um rabino que ele viveu um pouco depois da época de Jesus,
e que esse rabino, ele nos definiu o que era uma pessoa rica naquela época. E ele dizia o seguinte, esse rabino é um rabino famoso entre os rabinos, chamava o Rabino Yossi. E ele falou o seguinte, esse rabino, que a definição de rico é aquele que tem um banheiro do lado ou perto da sua mesa. Tá bem? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que se a gente retroceder um pouquinho antes, a gente vai ver que mesmo na época de Jesus também, o banheiro era um item de luxo, só os ricos tinham isso. A maioria da população o que fazia? Simplesmente se afastava um pouco, ia na natureza e ali fazia as suas necessidades. Tá bem? Então assim era a vida aqui. Eu quero também vamos aproveitar, eu quero te ensinar umas palavrinhas de hebraico sobre isso. Olha só que interessante. Primeiro, se você na sua próxima visita aqui em Israel, se você apertou, precisa ir no banheiro, pergunta para as pessoas onde fica o Sherutim. Assim se diz em hebraico. Sherutim, esse Yud e Mem no final dessa palavrinha está indicando que é plural. Então a palavra mesmo no singular é Sherut. Sherut quer dizer serviço. Tá bem? Ou seja, Sherutim é serviços. E é assim que se diz banheiro na nossa época. Agora, como se diz no hebraico clássico banheiro? Olha só que interessante. A palavra é Bait Kisseh. Bait, então vamos examinar essas duas palavrinhas. Bait é uma palavra super importante, eu já falei várias vezes aqui nos vídeos de hebraico. Bait é uma palavra super importante em todo o mundo bíblico, quer dizer casa, quer dizer lar também, quer dizer dinastia. Também é uma palavra que aparece muito, Bait. Bait é casa. Kisseh quer dizer cadeira. Até hoje aqui no hebraico moderno, se você está num lugar, você quer uma cadeira para sentar, você pergunta pela kisseh. Então, Bait Kisseh é a casa da cadeira, ou a casa do assento. Também isso é banheiro no hebraico clássico. E é interessante então como essa descoberta aqui em Jerusalém mostra exatamente isso. Era uma casinha separada da mansão e lá tinha um assentozinho para fazer as necessidades na época bíblica, tá bem? É legal, então essa é uma curiosidade que foi divulgado esse mês aqui agora, aqui em Israel, que eu quis trazer para você. E essa é a ideia desses vídeos semanais, eu quero trazer as novidades aqui de Israel, sempre com foco em aumentar o nosso conhecimento do mundo bíblico e também do hebraico, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, deixa o seu comentário, eu quero saber se você realmente se interessa por esses assuntos, deixa o comentário, é muito legal eu leio todos, tá bem? Deixe o seu comentário e aguarde o meu próximo vídeo na próxima semana e até lá eu desejo para você muita saúde, muita tranquilidade, tá bem? A gente se vê.